E o mais animado, hein, gente? Vamos nos acomodar. Convido você a ficar em pé e abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. Vamos dar início ao nosso culto de celebração, culto de adoração ao nosso Deus, ao Rei Jesus. Não é Natal, né? Mas eu meditei a semana toda aí em Mateus 2. O Senhor foi ministrando muito ao meu coração e eu queria compartilhar esse texto com vocês. Mateus 2, a visita dos magos, quando Jesus nasce, diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Queridos, o Natal fala, né? Esse texto fala do Natal, mas o Natal é todos os dias. Jesus todos os dias nasce no meu coração e no seu coração. E aqui o que me chamou a atenção essa semana, meditando, é a palavra adoração. Vocês viram quantas vezes aparece a palavra nesse trechinho? Adorar, adorá-lo. A verdade é que a adoração é aquilo que nós devolvemos quando temos um encontro com o divino. Todas as vezes que nós nos encontramos com Jesus, com o divino, algo que é sobrenatural, a resposta, o estilo de vida é de adoração. Se você está aqui nessa noite, o Senhor te trouxe para ter um encontro com você. Ele está em nós, Jesus já nasceu em nós. E qual é a nossa resposta a Ele? Eu quero convidar você a adorá-lo. Adorar é beijar a face. Adorar é entregar tudo que você tem a Ele. Esses reis, esses magos aqui, eles nem sabiam ao certo quem Jesus era, mas eles sabiam que era divino. E a resposta, quando eles souberam que Jesus havia nascido, é: onde eu posso ir para adorá-lo? E Jesus disse àquela mulher, né? Olha, não tem lugar certo para adorar. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Este é o tempo de adorar o Senhor. Adoração significa que o véu foi rasgado, amém? Não existe barreira. Nós temos livre acesso ao trono da graça, ao divino, a Jesus Cristo, nosso Senhor. Então eu convido você a fechar os olhos e agradecer ao Senhor, porque essa barreira foi quebrada, porque você pode cantar, você pode levantar suas mãos, você pode louvar, você teve um encontro com aquele que é divino, você teve um encontro com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus nasceu em nossos corações. Pai, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos porque estamos aqui reunidos como família da fé e queremos prestar um culto vivo, um culto racional, um culto agradável ao Senhor. Oh Pai, nós queremos responder a Ti em adoração, o encontro que temos com o Senhor, tudo que o Senhor nos guardou essa semana, nos protegeu, nos livrou. Nós queremos te agradecer, nós queremos
este culto dizendo muito obrigada, Senhor. A nossa resposta ao Senhor é adoração, é bendizer o teu nome. Por isso, toma o teu lugar, lugar de honra, lugar de glória, Pai, aqui neste templo. A ti seja a honra, a glória, a majestade e os aplausos. Viemos aqui, Pai, para te adorar, só para te adorar. Aleluia! Glória a Deus! Vamos cantar o Senhor?
eles se prostraram e adoraram. Jesus está aqui, irmãos? Eu creio, Ele está aqui, Ele recebe o louvor da igreja dele. Qual é a atitude que nós vamos ter? Prostrar significa se humilhar, se quebrantar, se entregar. A adoração, guarde isso, é entregar os seus tesouros a Ele. Os magos entregaram ouro, mirra. O que você quer entregar na adoração nessa noite? Fala para Ele: Deus, eu vim aqui unicamente porque o Senhor me salvou, porque o Senhor pagou pelo meu pecado, porque o Senhor me deu nova vida. É por isso que eu canto, é por isso que eu sou teu, Senhor. Aleluia.
já passou por isso e se sente tão pequenininho. Você fala, o que eu vou dar para Deus? Às vezes a gente chega triste, a gente chega ansioso, preocupado com a semana. E a gente fala, Deus, o que eu vou te dar? E eu quero dizer para você, o Senhor só quer o seu coração. O Senhor quer o seu coração do jeito que você está. A resposta ao divino. Todas as vezes, querido, que você se encontra com o Senhor, deve haver uma ação. E a ação do discípulo é adoração, amém? Não importa se você está com o coração atribulado, alegre, em paz, Ele quer o seu coração. A Bíblia diz que um coração quebrantado, o Senhor não rejeita. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora, que você se concentrasse e falasse, Deus, eu quero, Pai, te dar um coração grato nessa noite. Eu quero te dar um coração, Senhor, quebrantado. Tenha um tempo seu com o Senhor. Tenha um tempo seu com o Senhor. Como
irmãos, a paz do Senhor a todos. Amém. Glória a Deus. Começamos bem, né? Começamos bem, que bom. Que bom, estamos de volta. Mais moreno, você viu como eu estou moreno? Depois da praia? Moreno camarão, né? Quem é noivo assim fica moreno camarão, entendeu? Gente, seguinte, vamos dar alguns recados aqui rapidamente. Quinta-feira agora nós estamos retomando o nosso momento, o nosso culto de louvor e oração. Então, assim, isso que nós provamos um pouquinho agora, nesse momento do culto, que dá vontade de continuar aí até, é o que a gente faz aqui na quinta-feira. Então, a gente canta a hora, né? Então, a gente faz isso. Então, vem a quinta-feira às 20 horas, e aí, virando o mês, a partir do mês de fevereiro, nós vamos mudar as quintas-feiras, vai ter o nome de encontros de oração. Serão todos os meses, nós faremos isso de forma temática. Então, fevereiro vai ser o mês da família. E aí, do que vai constar esse encontro de oração? 1 ou 2 louvores, um período de devocional, uma reflexão bíblica rápida, tudo isso em meia hora no máximo, e meia hora de oração. No caso, fevereiro, todos os motivos, mês de fevereiro inteiro, nós vamos orar por motivos que envolvem a família, tá bom? Então, de terça nós não teremos mais oração aqui, vai mudar para quinta, que nós vamos ter esses encontros de oração, certo? Mas quinta agora, especialmente nessa quinta, vai continuar indo o louvor e oração. No domingo nós temos nosso culto normal, 19 horas, e lembrando também do recado do bazar. Nós vamos ter um bazar dia 21 de fevereiro aqui. Você que tem roupa, calçados, utensílios em bom estado, traga aqui para a igreja. Dessa vez nós também faremos algo diferente. Não será apenas o bazar, mas será um bazar missionário. Então nós vamos ter pessoas orando por quem vier aqui. Nós vamos ter atendimento psicológico. Nós vamos ter os nossos jovens fazendo algum tipo de trabalho com as crianças, pintura. Enfim, nós vamos ter algo um pouco diferente do que tem sido nos anos anteriores, ok? Mas traga aí que a gente já está recebendo esses produtos aí, então vai ser desse, tá bom? Não deixe de fazer isso. Esqueci algum? Estou com uma sensação que eu esqueci algum recado, mas acho que é isso. Vamos, né? É isso mesmo, não estou esquecendo não. Como é bom ter uma auxiliadora, né? Mas é o seguinte, o que mudou também na nossa agenda? Eu coloquei isso no grupo da igreja, mas como tem algumas pessoas novas aqui que não estão no grupo da igreja, a partir de agora, mês que vem, a partir do dia 8 de fevereiro, nós vamos voltar à escola bíblica dominical, das 9h30 às 10h30. Nós vamos ter uma classe só para homens, uma só para mulheres, uma classe de 11 a 13 anos, uma classe de 14 a 18 anos, e as crianças vão ter aqui, junto com o professor, com o auxiliar, uma espécie de um culto infantil, uma história e momentos de louvor. Então as crianças vão ficar todas juntas no domingo de manhã, não vão ser separadas em classe, isso vai acontecer à noite. O Livres, os adolescentes não terão mais escola bíblica à noite, tá bom? Então vai ser domingo de manhã, vocês não têm mais nada à noite. A partir de agora, todo domingo à noite vocês estão conosco aqui dentro da igreja, tá bom? Então é isso. E deixa eu chamar a Silvia aqui. O retiro, né? O retiro está chegando aí, dia 14 até o dia 17 de fevereiro em Porto Ferreiro. O Fabinho está aí, o pessoal que quer dar um nome e acertando, R$300 por jovem, que a gente precisa se organizar em relação a carros e tudo mais. Também, acho que todo mundo já deu um sinal, né, Fabinho? Já segurou a vaga aí, mas precisa ir pagando, ele está muito perto, vai ser bênção também, tá bom, gente? Silvia, chega mais, Silvia vai dar um testemunho. Eu sei, Silvia, dá um frio na barriga, né? Irmãos, é o seguinte, eu cuido de 2 velhinhos, né? Vocês sabem, papai e mamãe. Meu pai, há uns 3 meses, deu um problema sério de coração. Sei que era 44 mil, não sei quanto, e ele não podia sofrer nenhum tipo de emoção. Aí, uma semana e meia, minha irmã voltou, ele repetiu os exames, e agora, como disse a médica, caiu um raio do meu pai, porque ele está com 15 lá, o negócio que era 44 mil, está 15. Então ela perguntou, 15 mil? Não,
15. Ela falou assim, isso acontece 1 entre 1000 pessoas. Então, disso, graças a Deus, meu pai já se livrou, né? E esse raio chama Deus, né? A gente sabe, mas... E o outro testemunho é a outra veinha, que é minha mãe, que cai direto. E a semana passada ela caiu umas 4h30 da manhã da cama, preocupada com meu pai. E Deus é tão maravilhoso que ela só tem um coma assim, mas era para ela arrebentar, né? Me bater a cabeça, porque ela bateu no criado mudo. Então, assim, são 2 livramentos, 2 veinhos, que não está sendo fácil. Mas eu chego lá. Então eu queria passar isso para os irmãos, para não perder a fé. E eu estou lá, firme e forte. Amém. Glória a Deus. Ontem nós estivemos também com o pessoal do Livros, o pessoal que foi para Salvador, né, lá para a Bahia. E nós estamos de queixo caído, né, Ju, de tantos testemunhos que eles contaram de milagres e curas, coisas que eles viram que eles nunca tinham visto antes, ao sair em missão, ao sair evangelizando. Então, não hoje, né, mas daqui a alguns dias aí eles vão contar um pouco, tá? A gente combinou aí, eles vão estar contando algumas coisas, inclusive os nossos experimentaram alguns milagres aí também, então foi muito bom. Vou passar para o pastor Edivaldo, mas enquanto ele vem aqui, quero dar as boas-vindas. Estou vendo algumas pessoas aqui que estão nos visitando. Sinta-se em casa, seja muito bem-vindo, tá bom? Se precisar da gente, estamos aí. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Amém. Bem dizer, uma continuidade do início do nosso culto, onde a Ju começou falando sobre adoração ao Senhor. O que nós podemos fazer para adorar ao Senhor? O que nós temos trazido para oferecer no altar do Senhor? E esse momento, o momento dos dízimos, ofertas e dos dízimos, é um momento que nós podemos adorar ao Senhor de todo o nosso coração. Tá? Quando falamos questão de oferta e dízimos, tem a questão, quando falar do dízimo aos 10%, a oferta, quando falamos da igreja, a igreja primitiva, mas o principal fator disso tudo é quando nós adoramos de todo o nosso coração. Você pode trazer seu dízimo, sua oferta, pode ser os 10%, pode ser, você vou dar 20%, 30%, mas se você não fizer isso de coração, de adoração ao Senhor, você vai estar perdendo seu dinheiro, perdendo seu tempo. Então, a principal coisa que nós temos no momento da oferta é a nossa adoração. Você não precisa nem abrir, é um texto bem conhecido da palavra, em Malaquias capítulo 3, no versículo 10, fala assim, traga a minha versão, uma versão um pouco diferente da NVI, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Haja mantimento aonde? Assim diz o Senhor. Onde que é a casa do Senhor? Está falando? Questão do templo, da igreja, uma questão física. Para que nós usamos os dízimos? Para manutenção, para as benfeitorias da obra, para que possa trazer o melhor conforto para você. Todo investimento na casa do Senhor é fruto daquilo que nós adoramos ao Senhor, aquilo que nós entregamos através das ofertas e do dízimo. Continuando, ponha-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir a janela dos céus e não derramar sobre vocês bênçãos sob medida. Por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consumam o produto da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem fruto, diz o Senhor dos Exércitos.
Isso é a bênção do Senhor. O que o Senhor está falando assim? Eu estarei cuidando de você, eu estarei cuidando da sua casa, eu estarei cuidando do seu patrimônio, e tudo aquilo que você tem, eu estarei cuidando. Como que o Senhor vai repreender o devorador? Aonde que as raposinhas, aonde que as pequenas coisas da distração muitas vêm e roubam aquilo que o Senhor tem dado, entregado para nós. Quais são isso aí? Depende de muitas vezes Deus repreende uma enfermidade, Deus repreende que você não fique, vamos supor, desempregado, passando necessidade. E a palavra do Senhor fala, por sua causa, eu repreenderei o devorador. Irmãos, quando nós conscientizamos que Deus é dono de tudo, que nós somos mordomos daquilo que Ele entregou, Ele passa a cuidar de nós. Ele passa a repreender o devorador, abrir a porta, a janela dos céus. Esse ano o tema é céus abertos, né? Então, mediante isso aí, o céu se abre sobre a fidelidade, sobre o coração adorador, sobre a dedicação e o momento que nós fazemos de coração para o Senhor. Eu quero estar orando com você nesse momento. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você deixe preparado aí, a maneira que você tem para entregar ao Senhor, mas faça isso de coração agradecido, alegre, cantando ao Senhor, não por imposição, não com muitas vezes com aquele pesar no coração, mas com alegria no coração. É isso que o Senhor pede de nós, ok? Vamos ficar em pé, vamos estar orando. Senhor, em nome de Jesus, colocamos diante da Tua presença, ó Pai, para Te agradecer nesse momento, ó Deus, pela provisão, ó Pai, que o Senhor tem trazido à Tua casa, pela provisão que o Senhor tem feito, Senhor, na Tua igreja. Senhor, eu Te agradeço, ó Pai, pelo sustento das nossas famílias, Senhor, porque o Senhor sempre esteve presente, ó Pai. Oh, meu Pai, abrindo as portas dos céus. Oh, meu Deus, os céus se abrem, meu Pai, sobre a nossa casa, e sempre há providência, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, provai-me nisto, diz o Senhor. Oh, meu Deus, a maior prova que nós temos é ver o Senhor operando, é ver o Senhor fazendo, ó Pai, as famílias prosperar, a igreja prosperar. Meu Deus, é o Senhor abrindo, meu Deus, caminhos, ó Pai, pelos jovens dessa igreja, abrindo, meu Pai, portas, meu Pai, para todos que trabalham em empresa, pelos empresários, Senhor, que o Senhor derrama, meu Pai, chuvas de bênção, Senhor, sobre os empresários desta igreja, Senhor, porque a Tua palavra fala, trazei todos os dízimos, para que haja mantimento na minha casa, e aqui sempre houve mantimento, sempre houve provisão, porque o Senhor é fiel, o Senhor é bondoso, e nós Te agradecemos por isto, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, graças a Deus, amém. Pessoal do Enraizados, pode vir à frente, vamos orar, as crianças. Maria Amélia, que vai estar com eles. Vamos orar, gente. Pai, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez Te agradecer pelas crianças, ó Deus, que são presentes do Senhor para nós. Muito obrigado. Que o Senhor esteja nesse momento dando a elas, a Maria Amélia, um tempo precioso de louvor e adoração ao Senhor. Que o culto continue ali aos fundos, que elas possam, ó Deus, receber a semente do Evangelho e possam continuar crescendo em todas as áreas da vida delas, Pai. Principalmente no amor e no temor ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe.
Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Zacarias, profeta Zacarias, Antigo Testamento, profeta Zacarias, capítulo 1. Profeta Zacarias, capítulo 1, dos versos 1 a 4. Depois eu vou ler o versículo 17. Zacarias, capítulo 1, versos 1 a 4. Depois o versículo 17. Está aqui no telão, né? No 8º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. O Senhor muito se irou contra os seus antepassados. Por isso, diga ao povo: assim diz o Senhor dos Exércitos: voltem para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram: assim diz o Senhor dos Exércitos, deixem os seus caminhos e as suas más obras. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, declara o Senhor. Agora vai para o verso 17. Diga mais: assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente, e o Senhor tornará a consolar Sião e a escolher Jerusalém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu me coloco diante do Senhor, Deus, e clamo pela Tua graça, Tua unção, a Tua bondade e misericórdia. Usa a minha vida como instrumento, ó Deus, do Senhor do alto, boca de Deus, que o Senhor abra os ouvidos e o coração dos meus irmãos também, para que possamos entender e praticar a Tua palavra, Deus. Fala conosco. Eu sei que cada um aqui vive um momento especial, único na vida e precisa da Tua palavra, como eu preciso, que ela seja para nós alimento, que ela seja para nós direção, que ela seja para nós tudo que nós precisamos, e que o Senhor esteja, Pai, tocando em nós. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade para trabalhar em nossos corações e moldá-lo segundo Cristo, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, eu vou continuar ainda nessa mesma linha dos céus abertos, tá bom? Desde o início do mês de janeiro nós estamos falando sobre céus abertos, e domingo passado que eu não estive, eu ouvi a mensagem do pastor Daniel na segunda-feira, por sinal excelente, muito boa, e foi até também meio nessa linha, né, da questão da multiplicação dos peixes, dos pães, tudo aquilo que aconteceu, o milagre, né, nas mãos de Jesus, e hoje eu quero continuar nessa linha. O tema de hoje: visões de conserto e restauração. Zacarias teve algumas visões, né? Os céus se abriram para ele teve algumas visões nesse período aqui retratado. Eu vou explicar um pouco. E a ideia de Deus era trazer um conserto, uma renovação, uma restauração sobre o povo dele. Qual é o contexto histórico aqui? Nós estamos falando de 520 anos antes de Cristo, mais ou menos, um período pós-exílio babilônico. Então o povo ficou 70 anos cativo, escravo na Babilônia, tinha sido agora liberto, e um remanescente voltou, e eles estavam agora com a tarefa de reconstruir o templo. Estavam agora debaixo do domínio do Império Persa, né? O rei Dario aqui era o rei persa, tá bom? Então saíram da Babilônia e agora estão na Pérsia. E estão, imagina o coração deles, né? Estão voltando para casa, um monte de escombros, de sujeira, de destruição, tudo caído, a igreja derrubada, vamos pensar assim, né? O templo no chão, que era algo muito significativo para eles, representava a espiritualidade deles, a casa de oração, né? O lugar para todos os povos. Então o templo estava em ruínas, e agora Deus está dando uma ordem para eles reconstruírem o templo. Se fizermos um paralelo conosco hoje, nós somos templos do Espírito Santo, não é? E nós estamos em obras. A Bíblia diz que nós vivemos
70 anos mais ou menos, o que passar disso é enfado e canseira. Comparando aqui, né, com algumas questões aqui do passado, e é isso, né? Então, quem ainda está vivo? Quem está vivo aí? Vivo. Então você está em reconstrução. Há uma obra de Deus na sua vida, ainda existe sujeira, tem pó, tem algumas coisas fora do lugar, e Deus quer continuar reconstruindo, consertando aquilo que precisa ser colocado no lugar. O nome Zacarias significa Yahvé se lembra. Deus se lembra. Se lembra do quê? Deus se lembra de que Ele tem uma aliança conosco. Deus se lembra de que há promessas para nós. Então Deus não se esqueceu da aliança que tem conosco, e Deus tem promessas que Ele quer cumprir na minha vida e na sua vida, como era exatamente como estava acontecendo ali com aquele povo. E aqui há um chamado ao arrependimento. Percebe a expressão voltem para mim e eu me voltarei para vocês. Há um chamado que é um conserto, e a não repetir pecados passados e pecados dos antepassados. Então os pais, os avós, os bisavós, tataravós, eles tinham cometido vários pecados contra Deus. Inclusive o cativeiro, todo esse cenário de destruição, de escombros, era resultado dos pecados passados, né, que eles haviam cometido. Então Deus está falando aqui no versículo 4, por exemplo, Zacarias 1,4: não sejam como os seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram: assim diz o Senhor dos Exércitos, deixem os seus caminhos e as suas más obras. Então Deus estava falando para aquela geração, para aquele tempo: não repitam as mesmas coisas que vocês viram, não repitam os mesmos pecados. E aí no verso 17 que eu li, e ao longo do livro isso aparece, há uma esperança. Deus dá a eles uma esperança de dias melhores. É bom, né, ter esperança de dias melhores. Nós precisamos disso. Ninguém vive sem esperança. Ninguém começa um ano, e olha que já passou um mês, né? Hoje eu pensei isso, meu Deus, já foi um mês do ano de 2026. Mas ninguém está pensando assim: olha, eu quero piorar. Até o final do ano eu gostaria muito de piorar. Não, eu quero melhorar, eu quero consertar o que tem que consertar, eu quero prosperar, como o pastor disse aqui, eu quero que a minha família seja mais ajustada, eu quero, enfim, eu quero melhorar, eu quero crescer. Então aqui Deus está dando para o povo uma esperança de dias melhores. E Deus faz isso por meio de 8 visões que Ele dá ao profeta. Então o profeta ali era o representante de Deus, a boca de Deus, que ia trazer para eles essas visões, essas imagens, para que eles pudessem, veja como Deus é didático, né? Deus traz essas fotografias, essas visões, essas imagens, para que eles pudessem entender o que Deus estava esperando deles. São 8 visões proféticas que aconteceram de acordo com a Bíblia no mês de Sebate. O mês de Sebate, trazendo para o nosso calendário, é mais ou menos janeiro e fevereiro. Interessante, né? O Sebate lá do calendário judaico é o nosso janeiro e fevereiro. E eu queria, antes de continuar, que você fosse lá em Zacarias capítulo 4. Vai lá no capítulo 4 de Zacarias, que aparece algo que é uma pedra fundamental, que eu quero colocar aqui, um alicerce, porque sem isso não acontece nenhum conserto, nenhuma restauração. Certo? Então Zacarias vai dizer no capítulo 4, versículo 6, o seguinte. Deixa eu achar aqui. Isso, 4, 6. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Zorobabel, o governante, bom da época. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então eu quero colocar essa pedra para dizer que todo conserto genuíno, real de Deus depende de uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Porque a gente às vezes sai tentando limpar a sujeira, né? Você pega lá a sua vassoura, o seu rodo, e tá, eu vou limpar isso, eu vou ajeitar aquilo, eu vou ligar para essa pessoa, eu vou fazer isso, e sem depender do Espírito Santo. E aqui o profeta é claro com o povo,
diz isso ao governador, diz isso ao profeta, diz isso ao povo. Não será por força, não será por violência, mas será pelo meu Espírito. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Então nós estamos nessa dependência também. Você precisa consertar alguma coisa na sua vida? Começa com o Espírito Santo. Começa com o Espírito Santo. Senhor, então me ajude, faça aquilo que o Senhor precisa fazer, e a minha parte eu vou procurar colaborar com o Senhor. Então são 8 visões. Hoje eu vou falar de 4 visões, tá bom? A primeira visão é a visão dos cavalos. Então Zacarias tem uma visão de cavalos de cores diferentes. Havia um cavalo vermelho que estava montado por um homem que estava parado num desfiladeiro, onde esse desfiladeiro estava cheio de murtas. As murtas eram plantas com folhas bem pequenininhas e com flores pequenas. É uma planta indígena que é delicada e bem pequenininha, mas perfumada. Não é sério? Lá nesse desfiladeiro, nesse vale, tinha um cavalo vermelho, um homem montado nesse cavalo e parado. Até arrepio, né? Parado assim, observando esse cavalo vermelho, num desfiladeiro. Atrás tinha cavalos vermelhos, cavalos brancos e cavalos marrons ou baios, malhados, certo? Os cavalos vermelhos simbolizando sangue, vida e guerra. Os cavalos marrons ou baios simbolizando instabilidade, desordem e pecado, sujeira, certo? Manchado, aquela coisa manchada. E os cavalos brancos simbolizando santidade, pureza e paz. Então essa foi a primeira visão. E esses cavalos saíam galopando e percorrendo toda a terra para trazer a Deus um relatório, certo? Quem entendeu a visão aí? Então essa foi a fotografia, a primeira imagem que Zacarias viu. E o que Deus falou no meu coração nessa primeira imagem, que eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, que essa imagem representa a realidade humana. A realidade humana é assim, é feita de guerras e divisões e ao mesmo tempo paz e tranquilidade. É só olhar para o mundo hoje e você vai ver o quanto de guerra tem, de confusão, de brigaiada, né? Por outro lado, nós experimentamos também de Deus paz e tranquilidade em muitos momentos. Por um lado, nós temos o pecado, a escravidão e as consequências que o pecado traz. Por outro lado, nós temos a santidade, a restauração de Deus e a libertação de Deus. Agora, o que me chama a atenção é que no meio desse vale, desse desfiladeiro, está o Deus eterno, aleluia. O Deus onisciente, onipresente, onipotente, o Deus que sonda mentes e corações, e ao mesmo tempo é juiz e salvador de todos aqueles que nele creem. É esse homem que está montado num cavalo vermelho, parado, observando todas as coisas. A função dos outros cavalos que estão percorrendo a terra é trazer ao homem que está montado no cavalo vermelho um relatório dos acontecimentos. E a partir dessa sondagem, os propósitos de Deus se cumprem, os desígnios de Deus, as ordens de Deus começam a acontecer em todas as nações. Então, é por isso que eu estou dizendo que essa fotografia, essa primeira visão, mostra a vida humana, mostra o que é a realidade da terra, né, dos homens, do mundo dos homens. E essa realidade muitas vezes é confusa, é difícil para nós, porque uma hora é guerra, uma hora é paz. Uma hora nós estamos todos sujos, com a roupa toda manchada por conta do pecado, e daqui a pouco as nossas vestes estão brancas e alvas por conta da purificação e da santidade de Deus. Não é? Não é fácil lidar com esses altos e baixos. Não é fácil, mas é a vida humana. O que importa aqui é que Deus está no vale. Deus está no desfiladeiro. E onde Deus está, plantas e flores perfumadas, ainda que pequenas, crescem. Perceberam isso? Alguns estudiosos acreditam que essas pequenas plantas, essas murtas que estavam ali, poderiam ser vistas como o próprio povo de Deus. O próprio povo de Deus que é frágil, o próprio povo de Deus que depende da graça, do Espírito, e que depende
da misericórdia de Deus, essas pequenas plantinhas seriam nós, cada um de nós, a igreja de Cristo, que precisa exalar o bom perfume de Cristo. Nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. E o lugar onde Deus pisa é um lugar agradável. Eu creio que Deus está pisando nesse lugar. Eu creio. Onde Deus pisa, há vida, há flores, há frutos, há esperança. Onde Deus está, há esperança de recomeço. Se você ler lá o versículo 13, Zacarias 1,13, a Bíblia vai dizer assim: então o Senhor respondeu palavras boas e confortadoras ao anjo que falava comigo. Porque Zacarias, como qualquer um de nós, tendo uma visão dessa, você fica meio assustado, não é? Cavalos são figuras. Cavalo é um animal forte, imponente, não é? Aí imagina você ver um cavalo vermelho. Meu Deus, um cavalo, né? No mínimo estranho a visão, não é? E aí, mas Deus vem tranquilizando, Deus vem trazendo para eles, para o povo dele, palavras boas, palavras de conforto. E Deus mostra, eu creio, através dessas murtas que estavam espalhadas pelo desfiladeiro, pelo vale, Deus mostra a singeleza dele, o carinho dele, o amor dele. Singeleza é simplicidade. A simplicidade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. E nós precisamos crer nisso, que por mais difícil, caótica, desastrosa que esteja a nossa vida, se Deus está nesse desfiladeiro, nesse vale, há esperança. Você crê nisso? Há esperança de recomeço, há conserto, há renovo, há possibilidade de reconstrução. Não é o fim da linha. Não é o fim da linha. O Salmo 125, 2 diz assim: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em derredor do seu povo. O Senhor está no meio do seu povo. Zacarias 1,16, a parte A: por isso, assim diz o Senhor, eu estou me voltando para Jerusalém com misericórdia, e ali o meu templo será reconstruído. Eu tirei aqui a palavra Jerusalém e coloquei no meu nome. Vou ler aqui com o meu nome, tá? E aí você lê com o teu nome. Por isso, assim diz o Senhor, eu estou me voltando para o Volnei, aleluia, com misericórdia, e ali, na vida dele, na vida do Volnei, que é o meu templo, acontecerá uma reconstrução. Uma reconstrução. É isso que Deus estava falando com o povo. Então, nessa visão em que os céus se abriram para o profeta Zacarias, eu aprendo algumas coisas. Primeira coisa é que Deus é bom. Eu não me canso de dizer isso. Deus é bom, Deus é amoroso, Deus é misericordioso, Deus é gracioso, e Deus está no meio do seu povo. Deus está no meio de nós. O lugar onde Deus pisa se torna um lugar agradável e perfumado. É assim com você. Onde você está é um lugar agradável e perfumado? É agradável estar perto de você? Você exala ou tem exalado o bom perfume de Cristo? Esse perfume da simplicidade, de ser gentil com as pessoas, amoroso, gracioso, perdoador, misericordioso. É assim? Porque hoje está meio complicado, sabia? Porque nós estamos vendo alguns crentes que eles são brutos demais. Falta, sabe? Falta óleo, vamos usar a expressão certa. Falta óleo, falta amor, falta um jogo de cintura, sabe? Falta uma paciência um pouquinho maior, falta um carinho. É um negócio meio, parece uma planta espinhenta, não parece uma murta. É aquela coisa que assim, é melhor nem falar hoje a paz do Senhor para esse irmão aqui, que é capaz de tomar uma pancada. Então, se Deus habita em você, em mim, nós somos templo do Espírito Santo, nesse lugar, nesse templo, tem que ter isso. Segunda coisa, Deus é simples, Deus é belo, Deus é original, e Deus é fiel no cumprimento das promessas dele, da aliança dele. É assim com você também. Você tem sido
ou tem vivido uma vida simples, você é fiel a Deus, fiel aos seus compromissos, você é fiel nas coisas de Deus mais simples e mais rotineiras, nas coisas mais rotineiras da vida, porque Deus é assim. Deus é assim. Quando eu penso, por exemplo, nessa questão de beleza, da beleza de Deus, da simplicidade, da originalidade, eu penso também em outro profeta, só que agora do Novo Testamento, que é João Batista. João Batista serviu nos lugares menos prováveis, como o profeta Zacarias. Foi servir lá no deserto, ninguém estava vendo. Zacarias não tinha muitos bens, João Batista não tinha muitos bens materiais, tinha uma vida simples. Não se impressionava com a aparência de ninguém e aguardava o tempo da sua redenção. Ou seja, Zacarias estava sempre de partida, pensando nas coisas do alto. Uma hora eu vou embora, e de fato foi. É assim com você também? É assim com você também? Então essa é a primeira visão, a visão dos cavalos. A segunda visão, Zacarias vê 4 chifres e 4 artesãos que estavam lixando, que estavam tratando esses chifres. Esses chifres eram nações poderosas que oprimiam povos, e Deus estava levantando outras nações para estar trazendo juízo sobre esses chifres, esses poderes. O que nós vemos no mundo hoje? Opressão e injustiça, desigualdade, não é? O tempo todo. E aí a gente fica meio assim, a quem recorrer? Pedir ajuda para quem? Diante de tanta opressão, de tanta injustiça, de tanta maldade, pessoas poderosas, nações poderosas fazendo mal, né, que se levantaram contra o Senhor dos Exércitos, a quem recorrer? A quem recorrer? E nessa segunda visão, Deus traz a Zacarias a seguinte mensagem: os ímpios que se levantam contra o povo de Deus, eles serão destruídos por outros ímpios. Chegará o tempo deles, trazendo para nós: você não precisa se vingar de ninguém. Deus é a sua justiça. Okay? Você não precisa fazer justiça com as próprias mãos. Todos os inimigos de Deus, todos os inimigos do povo de Deus serão desbaratados. Só que isso é um tempo e é um modo feito por Deus. E então Deus está dizendo a nós, a todos nós nessa noite: a mim pertence a vingança, diz o Senhor dos Exércitos. Sou eu quem dou a retribuição. Não põe a mão onde Deus está colocando a dele. Certo? Nós às vezes, diante das opressões, injustiças, calúnias, nós queremos resolver, e a gente fica com raiva, e a gente quer se vingar. E aqui Deus está ensinando isso ao povo, e está ensinando isso a nós. Nós não podemos ser tomados pelo desespero, pelo medo, pela ansiedade. Se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? O que nos podem fazer os homens? O que os homens mortais podem fazer contra nós? Nossa vida já está em Cristo, não é? Então que as nossas orações, dentro dessa segunda visão, sejam semelhantes às orações do rei Davi. Olha como o rei Davi orava. Salmo 35, 1-2: defende-me, Senhor, dos que me acusam, luta contra os que lutam comigo. A oração de Davi. Salmo 94, 1-2: ó Senhor, Deus vingador, intervém, levanta-te, juiz da terra, retribui aos orgulhosos o que eles merecem. Davi está transferindo para Deus: Deus, o Senhor é o meu juiz, o Senhor é o vingador, que o Senhor me defenda das injustiças, das maldades, das armadilhas que são preparadas para mim. O escritor de Romanos diz lá em Romanos 12, 17 e 18 assim: não retribuam ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Tem hora que é difícil, mas olha o que eu estou dizendo: daquilo que depende de você, faz todo o possível para ter paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira,
pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei. Ok? Então essa segunda visão está nos ensinando isso. Deus é a nossa vingança, Deus retribuirá, Deus é o nosso juiz. Não coloque a sua mão onde Deus vai colocar a mão dele no tempo certo, do jeito certo, na hora certa. Amém? Então você que talvez entrou hoje aqui, está sofrendo opressão, injustiça, talvez perseguição no trabalho, uma situação que estão te acusando de algo que você não fez, e você está desesperado: o que eu faço? É isso. Ore pelos seus inimigos e aguarde a resposta de Deus em tempo oportuno. Terceira visão: Zacarias é um homem com uma corda de medir, e esse homem sai medindo tudo. Eu ia até trazer uma trena aqui, mas esqueci, né? Vou esticar a trena aqui. Então imagina Deus medindo toda a cidade, a minha vida, a sua vida, e Deus faz isso. A obra havia iniciado, né? A ideia de Deus ele estava medindo porque ele queria reconstruir, mas o povo estava muito fragilizado e estava inseguro porque tinha ficado 70 anos na Babilônia. E Deus está dizendo: vamos, eu já tirei as medidas, eu já dei um projeto, é com vocês agora, levantem o templo, reconstruam o templo. Só que os terrores do passado ainda estavam restringindo o momento presente. E essa insegurança deles se refletia na ausência de muros. A cidade não tinha muro. Pensa, como se fosse uma casa sem portão, cerca elétrica, nada disso. E a cidade estava desprotegida. Uma cidade sem muros era uma cidade aberta, vulnerável ao ataque dos inimigos. Então o povo estava, por isso também teve a reconstrução dos muros, né? Zacarias é um conterrâneo de Ageu, o profeta Ageu. E aí Deus então mostra essa visão do homem medindo todas as coisas. E aí nessa visão Deus mostra que a cidade não teria mais muros de pedras, mas a cidade teria agora, dá uma olhada em Zacarias capítulo 2, versículo 5: eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela eu serei a sua glória. Glória a Deus. Deus estava dizendo: eu sou a sua proteção e a sua segurança. Aleluia. Vocês estão inseguros porque no passado deu errado, porque não tem muro, não tem, né? Vocês estão presos ao passado, estão com medo, estão inseguros, né? Falta ânimo, falta força para se levantar, para acreditar de novo. E Deus está dizendo: eu sou a proteção de vocês, eu sou a segurança de vocês. Então eu pensei assim: meu Deus, Deus está me medindo. Deus está medindo a minha vida para construir uma cerca viva ao meu redor. E Deus está fazendo isso com essa igreja também. Amém. Deus está fazendo isso com essa igreja, tirando todas as medidas nossas para ser para nós um muro de fogo, uma cerca viva, uma proteção para cada um de nós, para as nossas famílias, né? E lógico que a gente olha para trás e fala: não é possível reconstruir, o estrago foi muito grande. É possível. Percebe que todas as palavras que Deus está dando ao povo são palavras que estão empurrando o povo para frente, para acreditar, para ter esperança. As visões são maravilhosas. Deus está encorajando, Deus está animando o povo e dizendo: olha, a obra que eu tenho para fazer na sua vida é maravilhosa. É maravilhosa, fique tranquilo. Virão inimigos, mas eu serei uma cerca de fogo ao teu redor. E ele vai dizer em Zacarias capítulo 2, versículo 8: porque todo aquele que tocar em vocês toca na pupila ou na menina dos meus olhos. Põe o dedo aí no sua, dá um desconforto, não incomoda. Deus está dizendo isso: quem tocar em vocês é a mesma coisa que estivesse colocando o dedo no meu olho, na minha pupila. Está mexendo com coisa errada. Percebe? Depois em Zacarias do capítulo 2, versículo 13, Deus vai dizer assim: aquietem-se todos perante o Senhor, porque Ele se levantou da sua santa habitação. Percebe, irmãos, que toda vez que os céus se abrem, Deus se levanta?
A gente falou isso para trás. Deus se levanta do trono para defender, para olhar, para velar pelo povo dele. Essa primeira visão não é isso que parece também. Há um homem num lugar perigoso, um desfiladeiro, né? Uma beira de um precipício ou um vale, alguma coisa assim, parado, olhando para todo o povo dele montado num cavalo vermelho, que representa sangue, o sangue de Cristo, a vida de Cristo, não é? E a guerra que é travada entre aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus, ou que lutam contra Deus. E o melhor de tudo nessa visão da corda de medir é que Deus diz que não apenas seria um muro de fogo ao redor deles, mas Deus disse o seguinte: eu serei a glória dentro dessa cidade, dentro desse lugar, eu mesmo habitarei dentro dessa cidade. Não é isso que o Novo Testamento fala para nós hoje? Que o Espírito Santo habita em nós, ele habita dentro de nós. A glória de Deus está dentro de mim e de você. Todos aqueles que entregaram a vida a Cristo carregam a glória de Deus, carregam o perfume de Cristo e precisam carregar essa confiança de que Deus é o meu protetor, Deus é a minha segurança, Deus é aquele que é o meu escudo e a minha fortaleza, o meu socorro muito presente na hora que eu mais preciso. Deus ouve o meu clamor, Deus ouve as minhas orações. Então Deus está falando essas coisas para o povo e para nós. E a quarta visão e última, né? Foram 8 visões, mas eu vou falar só de 4. É a purificação de Josué, que era o sumo sacerdote. Então agora nós temos o sumo sacerdote, o representante de Deus, todo sujo, com as roupas todas manchadas, e diante do anjo do Senhor, à direita dele, Satanás estava acusando Josué e por consequência todo o povo. O acusador, o adversário, estava do lado, imagino eu, né, dizendo para Deus: olha aí teu povo, estão todos sujos, com as roupas todas sujas, estão todos aí quebrados, desanimados, incrédulos, são desobedientes. Olha onde eles chegaram. O Senhor libertou eles da Babilônia e agora eles estão na Pérsia, mas são os fracotes aí, não vão prosperar, não vão avançar. Então o diabo estava ali tentando trabalhar dessa forma. Está lá em Zacarias capítulo 3, versículo 2. Só que aí Deus diz assim: o anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém, o repreenda. O Senhor que te escolheu, que repreenda Satanás. Esse homem não parece um tição tirado do fogo? Eu falei: o que Deus estava querendo dizer aqui? O tição é, sabe quando fica assim, só um pedacinho da madeira ali, já quase está totalmente exterminado, destruído. Você vai tirar aquele graveto assim da fogueira, pegando fogo assim, para salvar aquele pedacinho, né? Então Deus está dizendo para Satanás: está vendo aí? Josué, que representa o meu povo, ele é um tição tirado do fogo, ele estava quase acabado, quase ele foi exterminado, meu povo quase foi completamente destruído, só que eu tirei ele do fogo na hora certa. Eu tirei esse tição do fogo. E Deus faz isso por graça e misericórdia, porque ele poderia deixar queimar até o fim. Até o fim. A fala de Deus é uma fala assim: quando eles estavam quase morrendo, quase no final, eu tirei eles da Babilônia. E agora eles estão respirando um pouco mais aliviado, e eles vão conseguir recomeçar, apesar de estarem sob o domínio persa, eles vão conseguir recomeçar, porque eu tirei eles do fogo. Eu tirei eles do fogo. Aí Deus pega Josué, troca as vestes de Josué, coloca Josué novamente no lugar de honra, para que ele pudesse exercer novamente o seu ofício. Em Zacarias capítulo 3, versículo 4, a segunda parte, a Bíblia diz assim: eu coloquei vestes nobres sobre você. Deus está dizendo para você isso hoje. Deus quer trocar suas vestes. Talvez você esteja aqui: pô, eu estou todo manchado, fiz tanta coisa errada, eu não tenho correspondido, eu tenho pecados escondidos que, se eu contar para alguém, meu Deus,
e não tem mais jeito. Deus está dizendo hoje para você que Ele está te tirando do fogo, antes que você seja completamente destruído. E Deus está te dando uma roupa nova, Deus está te colocando de novo no lugar de honra, Deus está te dando novamente uma oportunidade, e Deus está dizendo para você: volte a exercer o seu ministério, volte a exercer o ofício que eu coloquei sob sua responsabilidade. Então aqui eu aprendo algumas coisas nessa última visão. Primeiro, não se entra, nem se permanece na presença de Deus de qualquer jeito, com qualquer roupa, com qualquer tipo de estilo de vida. Não se permanece. Veja que as primeiras 3 visões, Deus está trazendo ao povo palavras de vitória e prosperidade. Quem não gosta? Não é? Na primeira visão, eu sou fiel, eu sou bom, eu sou amoroso, e eu vou cumprir a minha aliança e as minhas promessas na sua vida. Amém? Quem concorda? Glória a Deus. Eu quero que Deus cumpra todas as promessas dele na minha vida. Na segunda visão, Deus está dizendo: eu sou a sua vingança. Fique tranquilo que eu vou dar retribuição àqueles que te acusam e te perseguem. Amém. Glória a Deus. Eu recebo em nome de Jesus. Palavra de vitória, né? De prosperidade. Na terceira visão, eu sou a sua proteção, eu vou ser um muro de fogo ao seu redor, eu sou a sua segurança, e mais, eu vou ser a glória da tua casa. Eu vou habitar em você, eu vou habitar no meio dessa igreja. Amém? Quem não quer ouvir isso? Maravilhoso. Só que agora, quando chega na quarta visão, há uma condicional. A quarta visão, Deus está dizendo assim: tudo isso que eu acabei de dizer para vocês, todas essas promessas maravilhosas, elas vão acontecer mediante uma reforma espiritual e moral no meio de vocês, sem arrependimento, sem conserto, sem limpar as vestes. Não vai acontecer nada disso. Nada disso. Porque se eles não passassem por essa purificação, eles iam continuar vivendo os mesmos erros do passado, e iam continuar também repetindo os mesmos erros dos antepassados. Percebe? Então Deus, assim, Ele promete as coisas, Ele dá a palavra de ânimo, de esperança, mas Ele coloca sempre esse condicional. Dá uma olhada lá em Zacarias capítulo 3. Zacarias 3, versículos 6 e 7, que faz parte da visão da purificação de Josué. Olha o versículo 6, Zacarias 3, 6. O anjo do Senhor exortou Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, se é uma condicional, se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, e eu lhe darei um lugar entre esses que estão aqui, se você me obedecer, se você andar nos meus caminhos. Essa é a parte difícil. Essa é a parte difícil. Mas vamos continuar. Então não se entra na presença de Deus, nem se permanece de qualquer jeito. Lição 2: Satanás trabalha para te destruir. Eu tenho que te avisar: existe um ser, um anjo caído, que trabalha te acusando, te tentando e que quer o seu mal. Não acredito nisso. Então você precisa ler a Bíblia, porque é algo que está revelado, explícito na Bíblia. Esse texto mostra isso. É um adversário lutando para que você não chegue aonde Deus quer que você chegue. Da mesma forma, eu vi esses dias um trechinho do nosso regional, acho que estava pregando lá na igreja dele, que ele diz assim: da mesma forma que os céus estão abertos, o poço também está aberto, e o diabo quer nos jogar lá no fundo do poço. Os céus estão abertos, mas há um abismo aberto também, né? Então, qual é a palavra aqui? Que o Senhor repreenda em nome de Jesus. Que o Senhor repreenda qualquer tipo de ação demoníaca, satânica sobre a minha vida, sobre a sua família, sobre a vida dessa igreja, em nome de Jesus. Essa foi a palavra, né? Quando Satanás estava ali do lado do anjo do Senhor, o anjo do Senhor falou: que o Senhor te repreenda.
Fui eu quem escolhi Jerusalém. Fui eu quem escolhi o Volney. Fui eu quem escolhi o fulano, Beltrano. Fui eu quem escolhi. E eu decidi tirar do fogo. É um tição tirado do fogo. Fui eu quem tirei. Eu o defendo. Eu serei a sua cerca, o seu protetor e o seu guarda. Percebe quantas vezes aparece a expressão Senhor dos Exércitos, Senhor dos Exércitos, Senhor dos Exércitos? É Deus quem luta por nós, irmãos. Alguém que luta por nós. Só que eu preciso me alinhar à vontade dele. Deus não vai ficar lutando por mim, eu andando de qualquer jeito, com qualquer roupa, andando na lama o tempo todo, na sujeira. Terceira lição: eu não sou capaz de me purificar sozinho. Não tem como eu fazer a faxina sozinho. Eu preciso da palavra de Deus. Eu preciso do Espírito Santo. E é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui declarando, estar aqui é uma declaração da nossa insuficiência. Nós estamos aqui dizendo: Deus, eu não dou conta. Eu não dou conta de viver em santidade, de te adorar em espírito e em verdade sozinho. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, purifica as minhas vestes, dá-me um coração segundo o teu, troca o meu coração de pedra por um coração de carne. Deus, dá-me bons ouvidos para eu ouvir a tua voz. Quebranta o meu coração, Deus. Vai até onde o Senhor tiver que ir, porque eu não dou conta sozinho, eu não consigo. O meu sabão em pó, o meu detergente não dá conta de lavar essas roupas, não dá conta. Tem que vir de Deus, tem que vir de Deus. Veja Zacarias 3,4, perceba um detalhe, a Bíblia diz assim: o anjo disse aos que estavam diante dele, ali, com Josué, tire as roupas impuras dele. Não foi Josué que tirou. O anjo está dizendo: tire a roupa desse homem. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Está dizendo isso. Fui eu que tirei. Fui eu que perdoei os seus pecados. Senão você estaria sujo ainda. Ia parecer com aquele cavalo marrom, né? Cavalo malhado, todo cheio de mancha, todo cheio de sujeira, de pecado na vida. Uma outra lição dessa visão: o que serve, ou o que é hoje, serve de símbolo para aquilo que será amanhã. O que você viveu hoje de conserto e restauração na sua vida vai apontar para alguma coisa maior. O que? O que? Então Deus está pegando Josué naquele dia, naquela hora, e purificando a vida de Josué. Agora olha que interessante o que está escrito nos versos 8 e 9 de Zacarias 3. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué. Ouçam bem, vocês que são sacerdotes de Deus, sacerdócio real, nação santa, povo de Deus. Ouçam bem. E ouçam os seus companheiros que estão sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. Trarei o meu servo o renovo. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos, e eu gravei a minha inscrição nela. Declara o Senhor dos Exércitos, e removerei o pecado dessa terra num único dia. Sabe de quem Zacarias está falando? Sabe quem é o renovo? Cristo. Sabe quem tirou o pecado de toda a terra em um único dia com o sacrifício dele? Cristo. Deus estava dizendo: Josué, você e os seus companheiros, Volney e igreja, nós estamos simbolizando a purificação, o conserto, o renovo, a reconstrução que Deus fizer na minha vida e na sua vida hoje. Aponta para alguém maior, aponta para o servo dele, o renovo, o Cristo, aquele que tem 7 olhos e que sonda toda a terra. Percebe? Você aponta para Cristo. Quando você é purificado, quando eu vivo em santidade, nem precisa falar muito. As pessoas chegam perto e falam: tem alguma coisa diferente, não é possível. Como é agradável. Lembra das murtas? Como é bom ficar do lado dessa pessoa. Não sei você, mas antes de eu me converter, eu tinha essa sensação. Quando eu me aproximava de um crente, de um cristão genuíno, eu tinha uma relação meio de amor e ódio. Era um amor porque eu percebi que essa pessoa é muito diferente.
ela é original, ela é fiel, ela tem uma santidade. Ao mesmo tempo havia um ódio. Por quê? Porque o diabo queria me segurar, não é? O diabo queria me confundir, colocar na minha mente um antagonismo, uma resistência àquela pessoa, porque eu estava em trevas e aquela pessoa era luz. E entre luz e trevas não tem acordo. Por isso que aí tem um choque, não tem? Um choque. Até que um dia Deus me venceu, como te venceu, e aí eu passei a amar os crentes. E agora são meus irmãos e irmãs em Cristo. Mas tinha essa relação de amor e ódio. Mas por que há uma relação que envolve o amor, uma admiração? Porque alguém que está andando com Deus exala um perfume, que é o perfume de Cristo, percebe? Exala algo diferente, é diferente. Então esse é o desafio para nós também nessa noite. E essas visões contemplam um tempo de esperança e um tempo de restauração em todas as áreas. Deus quer restaurar a minha vida e a sua em todas as áreas. O serviço de Deus, irmãos, é completo. Deus não faz nada pela metade. Ah, pastor, mas você não sabe a bagunça que está tudo fora do lugar. Calma. Ele vai colocando cada coisa no seu lugar, no momento certo. Qual que é a nossa função? Só andar nos caminhos dele e ser fiel aos desígnios de Deus. E Deus sabe, porque Ele sonda, Ele é onisciente, Ele sabe quem é sincero. Ele sabe quem de verdade ama a verdade, quem está com sede e fome dele. Ele sabe, irmão. Não adianta a gente fazer aqui um show, um teatro, fazer de conta, né? Olha, meu Deus, eu amo a Deus, eu estou tão emocionado aqui no culto. Deus sabe se é verdade ou não. O pastor Edivaldo colocou bem aqui. Você pode trazer 20%, 30%, pode entregar a tua vida. Se não há amor, se não há uma entrega genuína, Deus sabe. Deus sabe. Então perceba que é simples, porque o que Deus quer de mim? O meu coração, já foi cantado isso. Deus quer sinceridade. Deus quer verdade. Ele não perguntou o quão sujo está a tua roupa. Ele não perguntou. Ele sabe lavar. Ele sabe lavar, Ele sabe purificar, Ele sabe tirar o pecado em um dia. Todas as besteiras que você fez a vida inteira, Ele pode tirar isso em um dia. E aí não há mais culpa, não há condenação. E é assim com Deus. O que Deus fez com Josué e quer fazer comigo e com você? Restaurar a dignidade. Porque quando a gente está sujo, a roupa está toda manchada, a vida está toda confusa, a gente perde a dignidade. Esse homem aqui estava humilhado. É o sumo sacerdote de cabeça baixa, sem autoridade para ministrar. Então Deus quer restaurar a sua dignidade. Amém? Sua dignidade, a sua autoridade em Cristo. Nós temos autoridade em Cristo. Deus também quer restaurar a nossa consciência. Que é terrível você ir dormir, pôr a cabeça no travesseiro com a consciência suja. Então Deus quer te dar uma consciência limpa hoje. Chegar em casa hoje leve, colocar a cabeça no travesseiro e falar: olha, hoje Deus me lavou. Hoje Deus perdoou os meus pecados. Hoje Deus colocou mais um tijolo nessa construção, nessa obra maravilhosa que é a minha vida. Deus fez isso. Deus deu a Josué um lugar. Deus deu a Josué um lugar e falou: olha, eu vou colocar você de novo entre essas pessoas. Eu vou te dar um lugar, um senso de pertencimento. Alguém, quando está andando errado, a gente sabe disso, parece que você não se sente confortável em lugar nenhum. Em lugar nenhum você se adapta, parece que todo mundo está olhando para você, algumas coisas estranhas. Então Deus está dizendo: Josué, eu vou te dar um lugar. Você não precisa ficar pulando de um lugar para o outro. Você não precisa ficar indo atrás de uma religião e da outra. Você não precisa ficar pulando de uma igreja para outra. Eu vou te dar um lugar. Eu vou te mostrar um lugar. Eu vou te mostrar um lugar. E Deus restaura o ofício dele. Josué, você vai voltar a ministrar. Quem já ministrou, seja a área que for, porque isso tem a ver com seus dons e talentos, é muito triste quando a gente não está mais ministrando. É muito doído. É muito doído. Pô, mas eu cantava, eu ensinava, eu pregava, eu orava, e hoje eu estou parado. Minhas vestes estão sujas, eu estou quebrado, desanimado. Eu olho ao meu redor e só vejo escombros, só vejo ruína. Hoje Deus está dizendo para você: eu vou restaurar o teu ofício, eu vou restaurar o teu ministério. Aquilo que está parado, que você está
eu vou restaurar, eu posso restaurar. Então eu queria colocar aqui algumas necessidades e motivos de oração para a gente orar, tá bom? E quero também te convidar, caso você queira vir aqui à frente, para que alguém ore por você também, te dê um abraço, porque não foi fácil reconstruir. Para um templo ser reerguido, foi uma tarefa de muitas mãos, muitas pessoas. Às vezes a gente tenta reconstruir a vida sozinho, não quero contar para ninguém os meus problemas, não vou procurar ninguém. É muito mais difícil do que ter gente orando com você, te abraçando, te encorajando, né? Pessoas te visitando, te aconselhando. É diferente. Então, algumas necessidades e motivos de oração. Gente, nós precisamos dessa simplicidade de Deus, dessa graça, desse amor de Deus. A vida é assim, é cheia de altos e baixos, mas onde Deus está tem beleza e tem transformação. Todo mundo aqui tem esses altos e baixos. Todo mundo aqui vive dias difíceis, dias de sofrimento. Mas, gente, é ruim um crente sem graça. É ruim um crente bruto, que vive na carne, né? Que o perfume que exala dá vontade de fugir de perto. Um crente espinhento, é ruim. Então eu creio que esse é o motivo de oração. Deus, amolece o meu coração. As pessoas que estão ao meu lado não tem nada a ver com isso. E as pessoas têm problemas às vezes pior que o meu. Por isso que a gente incentiva aqui a todos a conviver, a participar das coisas, e ouvir a história dos outros, a participar principalmente desses grupos pequenos que nós temos. Porque na hora que você ouvir as lutas, a história de vida dos outros, você vai ter mais empatia, vai ser mais singelo, mais amoroso, mais amorosa. A gente precisa disso, não, irmãos? Precisa, não é? Porque esse lugar tem que ser um lugar de paz, um lugar de amor, um lugar de graça. Segundo motivo de oração, diante dos nossos inimigos, nós precisamos hoje falar: Deus, eu estou vindo aqui à frente, entregando para você essa pessoa que tem cometido injustiças contra a minha vida, que tem mentido ao meu respeito. Deus, seja a minha vingança, seja o meu defensor. Não é que eu estou querendo o mal da pessoa, tá? Até porque a Bíblia fala para a gente orar para os nossos amigos. Mas Deus, estou colocando essa pessoa diante do Senhor, que o Senhor me defenda. Que o Senhor me defenda. Que o Senhor seja a minha proteção e a minha segurança. E que a tua glória habite entre nós. Em nome de Jesus. Os ataques virão, irmãos. Como eu disse, os céus estão abertos, mas o poço também está. Satanás quer o teu mal. Então, o que a gente vai orar? Deus, estamos aqui, debaixo das tuas asas. Estamos aqui na igreja, estamos unidos como família, debaixo da tua proteção. Que o Senhor seja o nosso escudo e a nossa fortaleza. E o outro motivo de oração tem a ver com a última lição: perdão de pecados. Purifica-me, Senhor. Purifica-me desses pensamentos. Não sei você, mas às vezes eu tenho uns sonhos assim estranhos e eu falo: Jesus, tem misericórdia, Deus, por que eu sonhei isso? Isso está no meu inconsciente, está na minha mente. Deus, purifica a minha mente. A gente tem que orar por isso. Na forma que a gente olha, naquilo que a gente faz, as tentações que vêm diante de nós. Então, assim, eu preciso, eu acredito que você também, de vestes limpas, de dignidade, de uma consciência limpa. Eu preciso exercer o meu ofício no ministério com autoridade, com confiança, não é? E eu preciso de um lugar. Eu preciso ter um senso de pertencimento, de uma família. E você também, tenho certeza. São muitos motivos. São 4 visões proféticas que Zacarias teve, as 4 primeiras, que aqui, gente, tem um monte de motivos de oração e situações para a gente buscar Deus. Então eu quero te convidar a se colocar em pé, a gente vai orar, tá bom? Nós vamos orar nos lembrando de novo de Zacarias 4:6, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Se a glória de Deus habita nesse lugar, que a glória de Deus faça aquilo que tem que fazer na minha vida e na sua vida. Amém?
Vamos orar, gente. O louvor vai estar nos ajudando. Se você quiser vir à frente, dentro de tudo que você ouviu aqui, quiser compartilhar com quem está orando por você, olha, ora por mim, porque tem alguém me perseguindo. Seja específico. Ora por mim, porque tem algumas questões pecaminosas na minha vida, eu preciso ser limpo hoje. Tá bom? E nós vamos estar orando, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vai meditando em tudo que o Senhor falou no seu coração. Enquanto a gente toca aqui, se você quer vir à frente no passo de fé, né, entregar ao Senhor, clamar ao Senhor, ter a sua vida reconstruída em alguma área, ou entregar as suas perseguições ao Senhor, as áreas da sua vida, pode vir sem medo algum, né, sem vergonha alguma, porque o Senhor está aqui nessa noite para nos restaurar e para nos dar perdão e graça. Perdão e graça. Aleluia. Aleluia. Podem vir, queridos, podem vir. Quando a gente canta, vem receber o coração. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a
Glória a Deus. Feche seus olhos, levante suas mãos. Soberano Deus, ó Deus Todo-Poderoso, espere o teu povo que volta para os seus lares, as suas casas, Pai querido, debaixo da tua graça, da tua proteção. Conceda uma semana abençoada, sim, meu Deus, sabendo que o Senhor cuida de cada um de nós, meu Pai, pelo menino dos teus olhos. Assim nós te louvamos, te adoramos, te agradecemos, meu Pai querido, que o grande amor de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua igreja e assim permaneça. Amém.